porque aqui começa toda a guerra de narrativas falsas que Felipe Martins tem sofrido por uma narrativa falsa criada por Mauro Cid. Mauro Cid toma busca e apreensão, Mauro Cid tem seu celular apreendido, Mauro Cid tem o seu computador apreendido e Mauro Cid cria Felipe Martins. Mauro Cid vem e diz ao delegado de polícia: Felipe Martins foi quem escreveu e apresentou a minuta do golpe. Mentira. Mentira. Mas antes de mostrar como eu provo por documentos oficiais que Mauro Cid mente, a minuta que a PF coloca em relatório final, a minuta que a denúncia coloca como sendo a minuta, e data máxima vênia, a minuta que vossas excelências utilizam a receber a denúncia é esta da imagem. É uma suposta minuta encontrada no celular de Mauro Cid, que Mauro Cid até então dizia ter fotografado, isso é muito importante. Essa minuta foi encontrada no celular do Mauro Cid, e o Mauro Cid fala, no início, que essa minuta é golpista. A PF coloca no relatório essa minuta, a PGR denuncia com essa minuta e vossas excelências recebem com essa minuta. Inclusive, em um momento exato da decisão de receber a denúncia, o ministro Alexandre de Moraes chega a citar o movimento que essa minuta está, a dizer ser essa a minuta do golpe. Porém, o Mauro Cid diz que essa não é a minuta do golpe. Em juízo, ouvida em contraditório judicial, eu pergunto a Mauro Cid: Coronel Cid, essa é a minuta do golpe? Não, ele responde. Eu pergunto, essa minuta é feita pelo Felipe Martins? Não. Ou seja, nós temos aqui, segundo o princípio da correlação, a denúncia diz que essa é a minuta. O Mauro Cid, que é o delator, diz que essa não é a minuta. Ou seja, ainda que a PGR venha dizer, embora essa não seja a minuta, existiam outras minutas, nós temos então que reabrir a investigação, reabrir a instrução, até porque a denúncia não fala em outras minutas, a denúncia fala nesta minuta, que o próprio Mauro Cid diz não o ser, e não existe durante a instrução nenhuma testemunha que atribua qualquer minuta a Felipe Martins para além de Mauro Cid. Eu fico pensando, excelências, se Felipe Martins for condenado com isso. Se Felipe Martins for condenado com a palavra de Mauro Cid, que é tudo que existe, porque tudo que há nesse processo é Mauro Cid. Eu já bati muitas vezes nesse ponto, não existe um depoimento para além de Mauro Cid. Não sai o nome de Felipe Martins da boca de mais ninguém além Mauro Cid. Eu pergunto, o que eu vou falar para a filha do Felipe Martins, que tem 6 anos de idade, faz 2 anos que ele não a vê, por uma viagem que ele não fez. Ele está com tornozeleira eletrônica por isso. Jeffrey, ela tem 6 anos. Por que meu pai foi condenado a 30 anos de prisão? Porque o Mauro Cid falou que seu pai escreveu uma minuta do golpe. Pai, você tem... Doutor, tio, ela vai falar, tio, você tem a minuta para me mostrar? Não, ninguém tem. Mas o Mauro Cid falou. Condenar o Felipe Martins é condenar o Felipe Martins na palavra de Mauro Cid, que não tem credibilidade. Mauro Cid criou a minuta golpista. A minuta é dele. Ele escreveu a minuta do golpe. Ele apresentou a minuta do golpe aos comandantes. Mauro Cid criou Felipe Martins e eu vou provar. E eu vou provar. Eu pulei o slide porque havia sido indeferido pelo relator, por isso que eu pulei. Interrogatório do presidente Jair Bolsonaro. O assessor que estava na reunião era o próprio Mauro Cid. Almirante Almir Garnier. Tá 22 ali, mas é 25, tá? Eu errei, tá a data, 10/6/2025. Tá? Almir Garnier, o assessor que apresentou os considerandos foi o próprio coronel delator. Então nós temos o presidente Bolsonaro e o almirante Almir Garnier falando que quem apresentou na famosa reunião do dia 7 a minuta com considerandos foi o próprio Mauro Cid. Inclusive, ministros, hoje da oração do exatamente assim, que o general Mário havia dito em determinado momento que o Mauro Cid estava em uma reunião importante no dia 7. Bingo! É a reunião que ele estava com os comandantes apresentando os considerandos.
Ministro Zanin, com o máximo respeito a Vossa Excelência, só para justificar, no início eu fiz uma questão de ordem, tenho muito respeito por Vossa Excelência, e já disse isso várias vezes. O senhor é motivo de muito orgulho para nós, advogados. E o senhor, quando da Operação Zelotes, o senhor, em 2009, o senhor criou uma tese doutrinária que é maravilhosa, e eu invoco para este caso, que é a tese da minuta. À época se discutia a circulação de uma minuta provisória apócrifa. E Vossa Excelência acertadamente colocou em sua defesa que foi aceita, e por isso eu utilizo aqui com o máximo respeito que tenho por Vossa Excelência, de que a minuta que se imputa nestes autos a Felipe Martins é ainda mais imprestável que aquela, porque esta sequer circulou. Esta simplesmente foi apresentada por Mauro Cid e ficou retida com Mauro Cid. Tanto é que a perícia encontrou essa minuta no celular e no computador do Mauro Cid. Então se imputa a Felipe Martins uma minuta como aquela das Zelotes, apócrifa, sem origem. É disso que se trata, ministro Alexandre de Moraes. Por isso da importância, é para nós, advogados, motivo de muito orgulho disso. E o presidente Bolsonaro, ele acertadamente disse isso. O presidente Bolsonaro falou a verdade aqui. O almirante Garnier falou a verdade. Excelências, 78 terabytes de análise aqui. 78 terabytes. Sabe o que eu tive que fazer? Eu aluguei um computador Google, precisei locar uma super máquina a conseguir analisar os 78 terabytes. Excelências, eu nunca vi isso na minha advocacia, nem na advocacia do mundo. Os dados que constam do link, eles têm limite de banda por usuário e só baixa em download 50 mega por minuto. Um arquivo que um computador normal demora 10 minutos para baixar, nos arquivos dos autos demoram 2 dias. Porque quando inseridos ao link, colocaram limitação de banda. Então vejam o que sofremos para encontrar que o verdadeiro golpista se chama Mauro César Barbosa Cid. O ministro Alexandre de Moraes desmascarou o Mauro Cid. Ministro, Vossa Excelência entendeu o que o Mauro Cid estava fazendo. O ministro Alexandre de Moraes desvendou o que estava acontecendo com o Mauro Cid. Mauro Cid estava escondendo pessoas. Eu lembro muito bem da sua fala, ministro Alexandre de Moraes. O senhor disse ao Mauro Cid, o senhor está protegendo pessoas. E ele estava. Essa data que está no slide, 28/11/2022, é a data que a minuta surge no celular do Mauro Cid. Mauro Cid tem 2 celulares, diferentemente do que diz a PGR com relação a Felipe Martins. Ah, Felipe Martins deixou um celular parado e viveu com outro. Cadê? Não existe. Nunca a PF, nunca a PGR disseram que Felipe Martins tem mais de um celular. Nunca. Diferente do Mauro Cid. O processo coloca 2 celulares na mão do Mauro Cid. Mauro Cid fotografou essa minuta e mandou por número dele, do número dele para ele. E sabe o que ele disse na delação dele, ministro Zanin? Que nessa data, que é uma data importante ao caso, nessa data ele estava no Rio de Janeiro. Só que o ministro Alexandre de Moraes descobriu que essa data Mauro Cid estava na reunião dos Kid Preto. Essa data do dia 28 de novembro é uma data muito importante, porque o Mauro Cid, ele se encontrou com Kids Pretos, e nessa reunião, Mauro Cid apresentou essa minuta golpista. E como que eu provo isso? Do celular dele. E nessa reunião, olha as datas, está no celular dele. No dia 28, ele fotografa essa minuta de um celular e manda para outro. E ele escreve de madrugada, do dia 28 para 29, a carta aos comandantes para pressionar golpe de Estado. A carta aos comandantes, que tem general 4 estrelas preso, foi o Mauro Cid que escreveu, está no celular dele. Ele rabiscou essa carta 2 da manhã, do dia 28 para o dia 29, no mesmo dia que ele fotografa a minuta apreendida no celular dele, que a denúncia imputa em Felipe Martins. Nunca encontraram minuta com Felipe Martins. Essa minuta foi encontrada no celular Mauro Cid. E tem a data que ele fotografa essa minuta, e tem a data que é no mesmo dia que ele escreve aos comandantes. Cid pressionou os seus comandantes para dar um golpe de Estado. Manda as observações, Mauro Cid escreve para outro coronel. Porra, irmão,
Apaguei essa parada. Não combinamos de apagar. Mauro Cid esteve pessoalmente na reunião que Felipe Martins não esteve. Mauro Cid mostrou a minuta que ele escreveu, perguntou se alguém queria fazer observações. Mauro Cid escreveu a carta de pressão aos comandantes. E tudo se atribui a Felipe Martins. Por quê? Porque Mauro Cid cria Felipe Martins a jogar essa responsabilidade. E do início eu disse, do que é que nós estamos nos defendendo? A denúncia coloca as datas importantes a Felipe Martins. Eu saio dessa tribuna ao final, hoje, satisfeito em ter provado que Felipe Martins é inocente, e todos os senhores compreenderão a inocência dele. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!